Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Seja muito bem-vindo ao canal Os Últimos Dias Antes do Fim. Hoje é dia 9 de junho de 2018. Amém, meus irmãos? Bom, meus filhos entraram de férias. Nós estamos em pleno verão aqui no sul da Itália, em toda a Itália, toda a Europa, né? Então, assim, é meio complicado para mim continuar mantendo a obra de fazer vídeo no YouTube, orar e fazer tudo que eu tenho o hábito de fazer, né? Mas isso não vai me impedir de continuar aqui fazendo o trabalho. A gente precisa combater o bom combate. Eles vão ficar de férias até setembro. São literalmente 3 meses e meio, quase 4 meses em casa, longe de mim, fiquei esse tempo todo sem fazer esse trabalho, né? Eu morreria espiritualmente, é um suicídio espiritual para mim, porque quando a gente não trabalha na obra de Deus, quando a gente não contribui para a seara, mais cedo ou mais tarde a gente começa a ficar sem força, porque a gente não se alimenta, porque o que a gente se alimenta congestiona, né? A gente acaba ficando com indigestão de tanto comer e não gastar energia, então a gente para de comer e a gente morre. Então é uma coisa que a gente precisa fazer constantemente. Meus irmãos, não me alongando muito, alguns dias atrás, em um dos vídeos, um irmão chamado Henrique Araújo, ele deixou para nós algumas referências bíblicas provando o pós-tribulacionismo, e ele deixou no seu comentário que gostaria que a gente analisasse esses textos, porque ele, como muitos pós-tribulacionistas, eles querem provar que a igreja vai passar pelos 7 anos da grande tribulação na Terra. E eu acho que foi um dos maiores presentes, né, que o irmão trouxe para nós, porque eu gosto desse tipo de coisa, né, que você pega a Bíblia e em cima da Bíblia você destrincha o abacaxi. Então eu gosto muito disso, agradeço o nosso amado irmão Henrique Araújo. Não sei se ele vai continuar pós-tribulacionista, imagino que sim, né? Não sei se eu vou virar pós-tribulacionista, porque maldito é o coração do homem, né? Ele é enganoso, ele é perverso, diz a palavra de Deus. Mas vamos lá, vamos estudar isso aqui, tá? Aos nossos amados irmãos pré-tribulacionistas, já vou advertir vocês, não precisa parar o vídeo, não precisa temer, ter medo, tá? Aos pós-tribulacionistas, convido a vocês a terem a curiosidade, pelo menos, de assistir o vídeo, principalmente o irmão Henrique, né? Porque você trouxe essas referências aqui, que eu então estou dedicando já 3 dias a reunir todas essas informações, não porque eu não poderia fazer num dia só, mas como eu sou uma mãe, tenho casa, tenho filho, tenho tanta coisa para fazer. Esses dias foi teatro, despedida de escola, uma bagunça, então demorei aí mais ou menos de 2 a 3 dias para conseguir fazer, e eu tô começando a gravar esse vídeo agora no dia 9, mas nem sei se eu vou concluir ele hoje. De qualquer modo, estamos trabalhando, trabalho em curso. Então eu peço a todos que estão aqui, pós-tribulacionistas, porque estão sempre ouvindo o canal, e pré-tribulacionistas, que prestem atenção, tá bom? Vamos simplesmente ler Bíblia e prestar atenção. Eu abro esse vídeo com um pouco do comentário que o senhor Henrique Araújo trouxe para nós. É uma base, tá, histórica, que prova para eles por que a igreja é pós-tribulacionista, por que eles têm que ser pós-tribulacionista, e por que nós somos pré-tribulacionistas. Da onde veio essa ideia da igreja ser pré-tribulacionista, da igreja ser liberada, né, não passar por nenhum arranhão da grande tribulação. Então, ele escreve algo do gênero. Eu tirei algumas palavras do comentário dele, mas eu não modifiquei nada, tá bom? Mas ele diz o seguinte: o arrebatamento iminente, o que é iminente? A qualquer momento, tá bom? A palavra iminente é algo que pode acontecer a qualquer momento, é chamado de teologia dispensacionalista.
dita como um grande erro de hermenêutica. Hermenêutica é um dos estudos, né? É uma das áreas que estudam a palavra de Deus, a interpretação da palavra de Deus. É chamado de grande erro da hermenêutica. Dizem que foi instituída por volta de 1830 por um tal pastor anglo-irlandês chamado John N. Darby, e dizem não ter nenhuma base bíblica. Dizem que essa teologia se tornou ainda mais conhecida no início do século XX pela vasta circulação da Scofield Reference Bible, Bíblia de Estudo Scofield. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Eu vou até circular esse versículo de vermelho, porque eu acredito que nós vamos ter que voltar nele várias vezes. Várias vezes, tá bom? Perdão, afoguei sozinha aqui. E o irmão deixou alguns versículos para serem analisados em seus devidos contextos, pois eles, como muitos outros, atestam que passaremos pela grande tribulação. Eu quero só ler de novo esse versículozinho aqui que ele deixou para nós, e nós vamos ler ele várias vezes. Apocalipse, talvez a gente vai até decorar esse versículo hoje. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Porque guardastes a palavra da minha perseverança. Quer dizer, você, fulano, guardou as palavras da perseverança de Cristo, eu também, quer dizer, Cristo, te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Bom, da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, a gente entende que é uma coisa a nível mundial, não é localizado ou em Israel, ou no Brasil, ou nos Estados Unidos, é sobre o mundo inteiro. Então aqui é um juízo global, vamos chamá-lo assim. Detalhe, Cristo declara, eu também te guardarei da hora da provação, da hora, eu circulei essa pequena parte do texto, da hora, tá? E guardar, o que é guardar? Né? Mas eu não quero entrar muito aqui não, dar-se a entender pelos pós-tribulacionistas que como Deus fez com Noé na arca, quer dizer, veio o dilúvio, Noé ele não foi retirado da terra, do planeta Terra. Vamos ser coerentes aqui com aquilo que, né, tem coerência. Noé não foi retirado do planeta Terra. Como foi Enoque, né? Enoque andou com Deus e foi arrebatado por Deus e foi levado. Elias subiu num carro de fogo. Então eles foram literalmente arrancados do planeta, da atmosfera terrestre. Eles foram levados para o céu, né? Mas Noé, ele ficou no planeta Terra dentro da tribulação que a Terra sofreu, que foi o dilúvio, né? 40 dias e 40 noites chovendo e mais 150 dias até que a água baixou. Noé ficou o tempo todo no planeta Terra galejando na sua arca, né? Até que as águas baixaram e ele saiu de novo. Então, os pós-tribulacionistas, eles acreditam que esse te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro vai ser algo mais ou menos parecido, não sei como, e provavelmente nem eles sabem, porque é um evento sobrenatural de Deus. Esse guardar de Deus é um evento sobrenatural, justo, meus irmãos pós-tribulacionistas, que vai acontecer de modo milagroso. Então, como que Deus vai guardar esse povo, não se sabe, mas eles creem que eles vão ser protegidos, né? Guardar e proteger, eu acredito que eu posso levar aqui como sinônimos, né? Eles vão ser preservados, protegidos, guardados, né? Da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Ok. E eles acreditam que depois de 7 anos, quando Cristo voltar a pisar na terra, ali então eles vão ser reunidos dos 4 cantos, né? Eles acreditam no arrebatamento. Eles acreditam no discurso, nós seremos arrebatados no final, né? Isso que a gente ouve da boca dos pós-tribulacionistas. Então a ideia é que Cristo desce, tá bom? Ele desce no final dos 7 anos, depois que o pau quebrou aqui de todos os modos. Então os anjos deles reúnem dos 4 cantos, dos 4 ventos, norte, sul, leste, oeste, todo o seu povo,
o chamado Israel de Deus, que eles colocam assim, tá? Porque a Bíblia fala que é Israel, né? Que Cristo vem para Israel. Então, é chamado na boca dos pós-tribulacionistas o Israel de Deus, que vai ser esses santos que ficaram, vão ser reunidos dos 4 cantos do mundo e serão arrebatados. Ok? Ok, Ana, ok. E o irmão deixou alguns versículos para serem analisados em seus devidos contextos, segundo ele, pois eles, como muitos outros, atestam, quer dizer, confirmam que passaremos pela grande tribulação. Então, vamos começar então, ler os versículos, né? Vou ler. Eu vou fazer assim, Irmão Henrique, eu vou fazer o seguinte, primeiro eu leio só o versículo que você deixou, depois eu leio, se possível, todo o capítulo, todo o contexto, todo o texto que rodeia, né, que rodeia o versículo em questão. Vamos tentar levar assim, para a gente realmente estudar a fundo esta palavra aqui. Então, a primeira que ele deixou foi 1 Tessalonicenses. Eu gostaria que todo mundo que está estudando aqui, inclusive os pré-tribulacionistas, né, abram a vossa Bíblia e estudemos muito junto esses textos. Amém, meus irmãos? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17. E basta, ok? Capítulo 4, 16 e 17. Basta. Vamos ler simplesmente esses 2 versículos aqui, porque o irmão Henrique, todos os pós-tribulacionistas se baseiam nesses versículos. Tem alguns outros também, se tiver tempo, depois eu posso até vir também. Teve um outro querido irmão também que deixou algumas coisas, mas eu prefiro pegar pelo Henrique porque eu consegui estudar mais os versículos dele, tá bom? Mas não é um problema, hein? Nós temos aqui tudo a portada de mão, não é complicado não, absolutamente, é um grande desafio. E vai ser uma bênção esse estudo. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 16 ao 17, segundo eles, provam que a igreja vai ficar na grande tribulação. Olha o que está escrito. Olha lá o que está escrito nesse versículo em particular. Deixa eu ler aqui. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, que está escrito aqui, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, ok, vai ter gente morta e os mortos em Cristo, quer dizer, todos aqueles por toda a humanidade, segundo, né? Todos aqueles por toda a humanidade que morreram primeiro ressuscitarão. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, quer dizer, vai sobrar gente viva, vai escapar alguém que ficou, seremos arrebatados, e o termo arrebatado é tirado com força, juntamente com eles. Com quem? Com aqueles que morreram, né? Primeiramente em Cristo, nós seremos levados juntamente com eles entre as nuvens. Então, nós estamos vendo aqui claramente um texto que diz que essas pessoas vão subir, e vão subir tanto que elas vão ver as nuvens do céu e vão passar por entre elas para o encontro do Senhor nos ares. Detalhe, o encontro do Senhor nos ares. Então, a gente vê aqui que o Senhor está nos ares. Ok. Deixa eu ver se eu tenho que terminar de ler esse aqui, até o 17. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Acabou ali. Ok? Então, ele diz que esse versículo aqui prova o pós-tribulacionismo. O pós-tribulacionismo, ressoada a trombeta de Deus, nós vemos aqui a vinda do Senhor, tá bom? E aqui ele vai lá para Mateus, capítulo 24, e leu 30 e 31. Vamos lá, Mateus, capítulo 24, 30 e 31. Deixa eu só achar aqui, vocês vão ter que ter paciência, porque eu preciso folhear muito a Bíblia aqui para pegar todos os versículos que ele deixou para nós. Mateus 24, somente os versículos 30 e 31. Teve um outro irmão que deixou para nós o capítulo 24 também de Mateus, só que ele pegou do versículo 4 até o 51. Esse aqui foi o irmão Wagner Xavier. Já que eu estou pegando Mateus aqui, eu prefiro lembrar, né? Então, o irmão Wagner também e todos os pós-tribulacionistas que pegam essa referência também provando o pós-tribulacionismo. Eu vou ler só o 30 e o 31 pelo momento. Olha só. E é inclusive interessante ler, né, esse aqui, porque olha só o que ele fala. Mateus capítulo 24, 30 e 31. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Vai aparecer o sinal do Filho do Homem no céu. Todos os povos da terra se lamentarão.
todos os povos da terra se lamentarão. O que é lamentar? É reclamar, chorar, blasfemar, bestemear, amaldiçoar e todas essas coisas, né? Todos os povos da terra se lamentarão, literalmente, todos. Ok. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Aqui então, todos os povos da terra vão literalmente ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Ele então vai estar descendo do céu, né? Com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Aqui vai ter um grande clangor de trombeta, quer dizer, um grande soar de trombeta. Os anjos, né? Os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Está falando do mundo inteiro, está falando literalmente do norte, sul, leste e oeste. Porém, aqui deixa a primeira pergunta. Olha só, vamos prestar atenção, nós estamos somente lendo Bíblia, eu não estou falando nada aqui agora, eu só estou analisando os 2 textos. O irmão pegou 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Vamos ler de novo, 16 e 17, só os versículos que ele lê. Olha só. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus. Lá em 24, Mateus 24, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com muito poder e glória. E então enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Então tem dois soares de trombeta. Aqui em Tessalonicenses é ressoada a trombeta de Deus. Em Mateus, a gente simplesmente ouve um grande clangor de trombeta, mas aqui não está descrevendo que trombeta é essa, mas tem sempre um grande clangor de trombeta. Uma trombeta vai ser tocada se é em 1 Tessalonicenses que em Mateus 24. Aqui nós estamos de acordo, ok. Mas Paulo fala, né? Descerá dos céus. Aqui fala simplesmente, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui tem uma ressurreição. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Então vai subir. Esse povo será arrebatado e arrebatados juntamente com eles entre as nuvens. Então o povo está subindo para o encontro com o Senhor nos ares. Vai se encontrar com Cristo nos ares. Mas aqui em Mateus 31, 24, 30, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, e os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mas aqui não está falando mais nada. Olha só, presta atenção. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Então aqui Cristo já está na parte das nuvens, já está na atmosfera, na parte em que está as nuvens do céu. E ele está vindo. E aqui ele está sozinho. Pelo menos aqui está escrito isso. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Então aqui o foco é ver Jesus por entre as nuvens, já na região das nuvens, descendo. E ele está descendo com muito poder e muita glória. E aqui ele para e envia os seus anjos com clangor de trombeta, né? A trombeta sempre foi tocada nas guerras em Israel. A trombeta, ela é um sinalizador de ordem. Faça isso, faça aquilo. A trombeta para tal coisa, por exemplo, quando eu sei que os pós-tribulacionistas, eles não vão muito com o povo de Israel, né? Mas todos nós temos o Velho Testamento e a gente vê lá, quando a gente começa a ler, por exemplo, o Êxodo, Deuteronômio, Levítico, esses textos, principalmente aqueles que descrevem como que o povo, né, foi no deserto durante aquele tempo, tem um momento das trombetas. Tinha trombeta para reunir o povo, então eles tocavam uma trombeta para reunir o povo, para fazer uma assembleia geral. Então tinha um tal toque de trombeta, e quando o povo escutava aquele toque de trombeta, eles entendiam que eles tinham que comparecer perante, né, os líderes ali, no caso Moisés e tal. Tinha toque de trombeta quando eles estavam em perigo, então eles viam algum inimigo, alguma situação, então tinha um tal toque de trombeta para o povo ou escapar, ou se proteger, ou se preparar. Tinha toque de trombeta para anunciar uma festa, uma celebração, né? Então a trombeta sempre foi usada no meio do povo de Israel. E a Bíblia, ela usa linguagem em que a cultura de Israel usa, né? Castiçal, trombeta, casamento, o noivo, a virgem. Então, assim, gente, eu acho que
discutir sobre linguagem bíblica baseada na cultura judaica, que veio implementada pelo próprio Deus durante o povo ali no deserto, quer dizer, Deus é que passou para eles essa cultura, eu acho que seria um pouco de cabeça dura aqui querer dizer que não. Então, trombeta é um símbolo de aviso. A trombeta, ela sempre foi usada como um aviso geral para alguma coisa. Então, se é em Mateus 24, que lá em 1 Tessalonicenses existe o toque da trombeta. Em Tessalonicenses é dito que é a trombeta de Deus. É uma trombeta específica chamada trombeta de Deus. Já em Mateus 24... houve-se um grande clangor de trombeta, só que aqui não se sabe de quem é essa trombeta ou qual é essa trombeta, mas a ideia é que pessoas são reunidas para estarem com Cristo. De um modo ou de outro, em Mateus capítulo 24, são chamados os escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade do céu. Então, nós vemos 2 eventos, só que Mateus 24 não conta que esse povo subiu, só conta que eles são reunidos. E dá-se a entender que essas pessoas que são reunidas, elas estão vivas dentro da grande tribulação, próprio dito já no final do 7º ano, eles são reunidos vivos, não tem ninguém morto. Mas aqui nós não temos a descrição da palavra arrebatamento, a gente tem a palavra reunião, porque Cristo desce na terra, a ponto que todo olho verá, ok? Então tá. Bacana, nós estamos só lendo esses 2 textos aqui, se alguém já tem alguma interrogação na cabeça, não sei, tá? A colheita, olha só, existe a colheita dos 4 cantos da seara, e existe a regra das colheitas. Eu, Ana Paula, meus irmãos em geral, poderia ler um estudo sobre as colheitas de Israel. Eu, Ana Paula, poderia ler a colheita do trigo, a colheita da cevada, a colheita da uva, a colheita não sei do que. Porém, os pós-tribulacionistas, eles desconsideram totalmente os costumes judaicos. Porque a gente não vê em nenhuma pregação pós-tribulacionista eles estudando alguma coisa relacionada à cultura judaica, que traga essa simbologia bíblica para as profecias, né? Então, eu acredito que seria uma falta de tempo aqui, uma perda de tempo, simplesmente entrar estudando sobre as colheitas de Israel. E aqui, quem quiser ouvir e aprender sobre isso, no nosso próprio canal nós temos o assunto, né? As colheitas de Israel. Você pode buscar aí na internet, você vai encontrar, por exemplo, a pastora Valnice Milhomens, ela explica essas colheitas. Para quem é interessado, para quem quiser falar, tipo assim, vamos considerar esse assunto, pode procurar que vocês vão achar. Mas eu prefiro não entrar com esse assunto aqui, porque vai ser uma grande perda de tempo para os pós-tribulacionistas, uma vez que, se não me vale nada, para que eu vou ouvir isso? Isso para mim já eu sou contra isso, não me interessa, isso para mim não serve. Então é uma perda de tempo e perda do foco. Então vamos lá para o próximo texto de referência que o irmão deixou, Atos 14, 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando as... ok, vamos lá no livro de Atos agora. Mateus, Atos é bem depois. Vamos lá, livro de Atos. Eu tenho que... Atos 14, 22. Vamos lá, vamos ler. Estou lendo só os versículos, meus irmãos. Até então. 14, só o versículo 22. Deixa eu encontrar aqui. 22. Atos 14, 22. Ok, olha só. Só o versículo. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbítero. Mas é isso mesmo? Atos 14, 22? Sim, é certo. Fortalecer, 14, gente. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Basta. Só esse versículo, fortalecendo a alma dos discípulos, voltaram para a lista, dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino do céu. Agora vamos lá.
fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem na mesma fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importará entrar no reino de Deus. Segundo o irmão Henrique e os demais irmãos pós-tribulacionistas, esse versículo aqui mais uma vez prova que a igreja vai passar por 7 anos de grande tribulação. Por quê? Porque nos importa, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Quer dizer, se eu, Ana Paula, se você Maria, se você Pedro, se você Marcos, se você Dalva, ou seja lá o seu nome, você que é pré-tribulacionista, acha que você vai entrar no céu assim, sem um arranhão? Tá errado, porque segundo os pós, Atos 14, 22 diz que nós temos que passar, nos importa passar através de muitas tribulações, senão nós não vamos entrar no reino do céu, ok? Aí eu fui lá no dicionário procurar o significado bem esclarecido, bem destrinchado da palavra tribulação, como eu sempre faço com todos os meus estudos, e achei o seguinte: tribulação no dicionário significa tantas coisas, entre elas evento ou situação aborrecida. Começa ali, ou é um evento ou uma situação aborrecida. Desagradável também é aflição, tormento, adversidade. Passa por numerosas tribulações, sensação de tristeza, aborrecimento, ocasionado, deixa eu virar aqui o estudo, ocasionado por um dissabor ou por um desgosto, dor, infelicidade, amargura, aperto de coração, martírio, tortura, aflição, agonia, angústia, tormento, atribulação. Então, esses são os significados aí adjacentes à palavra tribulação. É tudo isso, é tudo isso. É como se fosse uma bela bacia cheia de frutas variáveis, mas é sempre uma bacia cheia de fruta. Tem quem tem quem come a maçã, tem quem come a pera, tem quem come a uva, mas todos nós estamos comendo frutas. Cada uma tem seu gosto, cada uma tem seu conteúdo nutricional ou não, mas tudo é fruta, ok? Então eu colocaria a palavra tribulação como um grande cesto de frutas, e são muitas tribulações, muitas frutas, tá? Então, se todos devemos passar pela tribulação, por que nem todos passaram exatamente por a tribulação do mártir? Porque eu vejo demais o comentário dos irmãos pós-tribulacionistas, e repito, eu só estou fazendo esse vídeo aqui porque o irmão Henrique deixou para nós essa sugestão, ele pediu para a gente analisar isso, e é justo que a gente, como igreja de Cristo, nós somos um só corpo com Jesus, então discutimos essas coisas, mas longe de mim simplesmente vir da minha cabeça do nada fazer uns estudos desses, tá bom, meus irmãos? Agora, olha só. A Bíblia conta que nem todos passaram exatamente por uma morte de mártir. Nem todos foram martirizados. E os pós-tribulacionistas, eles alegam isso com muito peito, vamos dizer assim, que se os apóstolos foram todos martirizados, teve aquele que foi crucificado não sei onde, teve um que foi decapitado, tem um outro que foi arrastado, foi totalmente esquartejado, tem quem morreu apedrejado, teve quem foi para a prisão e morreu velho, e tototó. Por que nós não temos que passar também? Qual que é a diferença que eu tenho deles? Quer dizer, eu sou melhor do que eles? Eles tiveram que ser martirizados e nós não? Onde é que você achou isso? Mas a Bíblia conta, meus irmãos, que nem todos morreram nesse ritmo de tribulação mártire. Por exemplo, se você vê a história de Davi morreu velhinho. O reino de Davi estava em paz quando ele faleceu. A Bíblia conta que foi separada uma jovem virgem para esquentar Davi, porque ele era velhinho e morria de frio. Então ela deitava ali e esquentava ele, e ele morreu. Morreu numa morte serena. A gente sabe também que Salomão, ele padece a morte dele em serenidade. Aliás, a palavra de Deus, pelo que a gente lê a história de Salomão como um todo, parece que Salomão nunca nem teve guerra, nunca nem teve problema no reinado dele. Salomão só foi um rei que triunfou, enriqueceu, estourou de sabedoria, teve sucesso em tudo que fez, e no final ainda escreveu o livro das lamentações, os provérbios, né, tudo lá, contando sobre a sabedoria, que no final de tudo é tudo vaidade e tal. Salomão morreu também em berço esplêndido. Daniel foi levado em exílio para a Babilônia. Daniel perdeu pai, perdeu mãe, perdeu a cultura dele, perdeu o povo dele, etc, etc. Mas Daniel não teve um arranhão.
Daniel, ele participava da nata nobre de Israel, ele era um jovem provavelmente de boa condição financeira, estudado, bonito demais, porque a Bíblia conta que o rei mandou escolher os jovens mais bonitos e bem aparentados, não queria gente feia, né? Gente maltratada, gente fraca. Daniel, ele foi sem um arranhão, e ele foi preservado assim, inclusive foi dito para ele comer do banquete do próprio rei, e ele pediu ao copeiro para dar um teste para ele, para os amigos dele, para eles não comerem daquilo que o rei comia só fruta e verdura. E aí então Daniel, ele foi exaltado por Deus ali em 3 reinos. Ele passou pelo reino de 3 reis: rei Nabucodonosor, rei Dario e um outro rei que eu não lembro mais o nome. E Daniel morreu tranquilo. O final do livro de Daniel é isso: descanse em paz, cele a palavra desse livro, né? Deus mostrou o Apocalipse para Daniel. Então alguém poderia dizer, desconsideremos Daniel, porque ele veio lá atrás. Não, mas Deus mostrou o Apocalipse para Daniel, e em Daniel a gente ouve falar do anticristo, a gente ouve falar de tanta coisa, e Deus fala, cele as palavras desse livro, você ainda vai viver alguns dias e vai morrer em paz. Ele não passou por martírio nenhum. O próprio apóstolo João, ele não foi um mártir próprio dito, ele sofreu, ele comeu pão que o diabo amassou, ele foi parar preso numa ilha, né, deserta, não sei o que, onde os prisioneiros iam e tal. Mas a Bíblia diz que João morreu tranquilo, ele morreu numa velhice serena, ok? Então, cada um desses teve uma situação diversa, sabe? Mas mesmo muitos dos santos que simplesmente morreram, mas não por garantia martirizados. Por exemplo, a gente vê a história de Lázaro, que Jesus ressuscitou. Ele faleceu por uma enfermidade, pelo que dá a entender, e Cristo depois o ressuscitou. Mas depois disso a Bíblia não fala mais deste homem. A gente não escuta mais falar de Lázaro na Bíblia. Curiosamente, Atos relata um acontecimento onde Paulo foi apedrejado, tendo-se quase por morto. Olha aí uma grande tribulação que Paulo passou, né? Mas perceba que no versículo 22 fala que nos importa passar por muitas tribulações. E lá atrás eu li sobre o significado da palavra tribulação. De sabor, desgosto, dor, infelicidade, amargura, aperto de coração, martírio, tortura, aflição, agonia, angústia, tormento, atribulação. São tantas formas diferentes de tribulação. É o cesto de fruta, cada um come uma fruta. Mas não pela tribulação, ou melhor, grande tribulação própria dita, porque não está escrito lá. Se aqui no livro de Atos, capítulo 14, 22, tivesse escrito assim, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através da tribulação, ou da grande tribulação, ou da ira, né, nos importa entrar no reino de Deus, aí sim. Mas aqui está sendo dito de muitas tribulações. E simplesmente lendo o dicionário. Agora, olha só. Se eu, Ana Paula, for pegar só um versículozinho para justificar toda uma doutrina, eu poderia também pegar 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Vamos trabalhar com a mesma linguagem de interpretação aqui? Se eu pego capítulo 14 de Atos, só o versículo 22, dizendo que nós temos que passar por muita tribulação para entrar no reino de Deus, eu posso pegar também 1 Tessalonicenses 5, 9. Só o 5:9, capítulo 5, versículo 9, que está escrito, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou poderia pegar também Colossenses, capítulo 3, só o versículo 6, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sobre os filhos de quê? Da desobediência. Ou poderia pegar também Deuteronômio capítulo 6, versículo 15, que diz, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, porque a ira do Senhor teu Deus, se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Quer dizer, quando acende a ira de Deus, ela destrói o homem da face da terra, destrói, né? Ou então eu poderia pegar também Salmos, capítulo 56, só o versículo 7, que diz, porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira? São versículos, meus irmãos, são versículos. Então, se a gente se baseia em versículo, é fácil a gente achar versículo para qualquer coisa na Bíblia. Não quero aqui entrar em
Não que eu estou batendo de frente de um modo agressivo, mas eu estou lendo Bíblia. Olha só. Vamos ver o que vai ter nos 7 anos da tribulação. Só antes disso, eu gostaria de voltar de novo lá em Atos, capítulo 14, já que eu falei aqui que será justo a gente pegar só versículo bíblico. Eu gostaria de ler um pouquinho mais o contexto do livro de Atos, capítulo 14. Vamos ver se está falando para a igreja? Vamos ver se está falando para quem, né? Eu vou pegar lá no capítulo 14 de Atos, versículo 19. Vou lá no versículo 19 e vamos ler ele todo, até o versículo 28. Vamos simplesmente ler para entender do que está falando esse versículo aqui que foi retirado pelo pós-tribulacionista. Olha só. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Então teve um alvoroço tão grande aqui na cidade de Antioquia e Icônio, judeus de Antioquia e Icônio, nessa região aqui, que eles apedrejaram Paulo de tal modo que ele quase morreu. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu Paulo com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abriram os gentios à porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Meus irmãos, Paulo é apedrejado, ok? O mesmo Paulo, simplesmente lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, dentre tantas outras coisas, se você pegar 1 Tessalonicenses e ler todo o capítulo 5, que nós vamos fazer mais tarde, você vai ver o contexto aqui. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele foi o apóstolo dos gentios e todos nós sabemos e somos de acordo. Ele praticamente fundou a igreja no meio do povo gentio. O que é um gentio? Gentio é todo aquele que não é judeu. Tudo aqui. Simples assim. E ele, nesse trajeto de apostolado, nesse trajeto de trabalho para Deus, ele encontrou muitas portas abertas, mas ele encontrou também muita aflição, muita tribulação, muita perseguição, porque ele entrou no meio do povo judeu, ele entrou no meio do povo gentio. O povo judeu fez de tudo para destruir Paulo, para perseguir Paulo, porque Jesus Cristo declarou para ele no caminho de Emaús, não sei se foi ali ou naquele período ali que ele estava sendo tratado, né, por um homem de Deus, Deus falou para ele, porque do mesmo jeito que você perseguiu a mim, Paulo, por que me persegues? Convém que você também sofra muitas perseguições, ou sofra muita dor. Quer dizer, do mesmo jeito que você fez muito sofrer, você também vai sofrer, para você entender o que é morrer por amor a mim. Basicamente, a história de Deus com Paulo foi usá-lo tremendamente. Ele foi o apóstolo mais usado, um dos mais usados por Deus, porque ele levou o evangelho para o gentio, ele quebrou essa barreira, né? De um Cristo que veio para um povo judeu para um Cristo que veio para todo mundo, porque Deus amou o mundo inteiro de tal maneira que deu seu Filho para morrer naquela cruz, e todo aquele que nele crê terá vida eterna, fosse salvo, né? Então Paulo, ele apregoou o evangelho de Cristo para toda a terra, pode-se dizer assim, porque dali se espalhou pelo mundo inteiro. Ele jogou fogo para alastrar, e alastrou até os confins da terra, chegou até as Américas, digamos assim. Desculpa, meus irmãos, o telefone tocou. Então, Paulo, ele teve esse ministério. E a gente vê os demais apóstolos também, cada um teve o seu ministério. Mas o apóstolo que mais a gente vê a fundo, passo a passo, que esse homem viveu, foi o apóstolo Paulo, tá? Então, assim,
pegar ele e os cristãos daquela época, de tantas épocas, né? A gente vê tantas histórias, meus irmãos. E o apóstolo Paulo realmente morreu martirizado. Ele passou tribulações através de tribulações, foi apedrejado, quase que morreu como é que fala quando um barco afunda, chegou numa ilha, depois que o barco naufragou, ele entrou na ilha, botou a mão para pegar um pedaço de lenha, uma cobra mordeu ele, aí o povo da ilha falou, mas esse homem realmente está sendo rodeado pela morte, porque ele acabou de sair do naufrágio, chega aqui uma cobra venenosa, pica a mão dele e ele não morreu, né? Ele foi apedrejado, escandalizado e passou coisas assim, e morreu martirizado. Mas Paulo até o último momento acreditava que seria arrebatado, porque se ele ficasse vivo até a vinda de Cristo, ele iria ser arrebatado ao céu. Agora, eu quero ler um pouquinho aqui, eu quero ver com os irmãos mais um pouquinho do que nós vamos ter na grande tribulação, nesses 7 anos. Um resumo, tá bom? Então eu vou ler alguma coisa aqui para a gente ter uma ideia do que é que os pós-tribulacionistas estão esperando passar. Olha só, Lucas, do 5 ao 36, tá bom? Vamos ler. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus, vedes essas coisas? Dias virão em que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso aqui na minha Bíblia está intitulado A Destruição do Templo. Você vai ver também esse assunto em Mateus, capítulo 24, 1 e 2. E Marcos 13, 2. São os 3 evangelhos que falam da destruição do templo. Todos nós sabemos que 70 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, veio Tito Flávio Vespasiano, invadiu Israel e destruiu, e não sobrou pedra sobre pedra. A história conta que, como o templo era cheio de ouro, eles puseram fogo, e eles, depois que acabou o incêndio, acabou toda a matança, a bagunça que foi feita, eles tiveram que desmontar o templo, pedra sobre pedra, para recolher o ouro que foi derretido e ficou nas frestas, né, nos buraquinhos entre os tijolos. Então, profecia cumprida. Profecia cumprida. É uma coisa que já aconteceu. Princípio das dores, Lucas capítulo 21, do 7 em diante, também está lá em Mateus, que eu não vou ler o texto de Mateus, mas é a mesma coisa, capítulo 24, do 3 ao 14. Os apóstolos perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? O quê? A destruição do templo. Quando que não vai ficar pedra sobre pedra aqui? E que sinal, mestre, e que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Lá em Mateus 24, eu poderia correr lá, deixa eu ver se eu consigo aqui rapidinho, só para vocês verem a pergunta deles, porque as perguntas foram: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe disseram, dize-nos, quando sucederão essas coisas? O templo destruído. E qual sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? 3 perguntas em uma. Eles fizeram 3 perguntas. Quando que o templo vai ser destruído? Porque o Senhor está dizendo que vai ficar pedra sobre pedra, que não seja derribada. Quando que isso vai acontecer? Senhor, qual é o sinal da tua vinda? E qual é o sinal da consumação do século? Aí Jesus continua. Respondeu ele, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não sigais. Quando ouvires falar de guerras e revoluções ou rumores de guerra, não os assusteis, pois é necessário primeiro que aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Ele explicando aí os sinais do fim. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Do céu, grandes sinais vão vir do céu. Olha aqui, do céu, não é no céu, é do céu. Vocês vão ver coisas estranhas no céu. Antes, porém, de todas essas coisas, quer dizer, fome, terremoto, peste, sinal no céu, não sei o quê, muitos dizendo eu sou Cristo aqui, eu sou Cristo ali. Antes, porém, destas coisas, lançarão mão de vós. De quem? Dos discípulos. E vos perseguirão, entregando-vos a sinagogas. Os discípulos de Jesus eram judeus. E eles foram perseguidos por judeus e foram entregues realmente aonde? Nas sinagogas, como Jesus foi, né? E aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores. O que tinha na época deles? Reis e governadores.
por causa do meu nome. E isto vos acontecerá. O vos aqui é uma parte da gramática que se refere, é referência direta. Vos acontecerá, é a vocês. É a vocês, quer dizer, está dizendo a coisa específica, vai ser a vocês. Isso vos acontecerá para que deis testemunho. Porque os apóstolos, eles precisavam testemunhar de Cristo por todo Israel. E aonde eles iam testemunhando. Basta ler o Novo Testamento. Você vai ver os apóstolos rodando para cima e para baixo, de igreja em igreja. Quando eles entravam numa cidade, ninguém aceitava. Jesus disse, até a poeira da sandália do pé de vocês têm que sacudir. Né? Então isso vai acontecer para que deis testemunho, porque eles têm que dar o testemunho. E mano a mano que eles trabalhavam, eles eram perseguidos, entregues nas sinagogas, presos e tal. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eles iam estar na presença de reis, de governadores, justo? Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. É o Espírito Santo, né? Foi depois de Pentecostes, eles começaram a falar através do Espírito Santo. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. Olha aqui o martírio, foi para todo mundo? 99, 100%? Não. E matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Todo mundo vai odiar vocês por causa do meu nome, porque vocês são judeus, vocês pregam a lei de Moisés, de repente vocês começam a falar de Cristo, um homem que veio falando que é o Filho de Deus, isso era uma blasfêmia na época deles. Então eles eram odiados por causa do nome de Cristo. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Uai, mas eles não foram martirizados, eles não foram mortos. Como é que não perdeu nem um fio de vossa cabeça? É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Por quê? Porque Jesus, ele falou que eles ganhariam a alma deles. Era a salvação eterna, que o que valia para os apóstolos e para todos os mártires que passaram pela terra foi a salvação eterna. Depois vem Jerusalém sitiada, também está lá em Mateus capítulo 24, falando de Jerusalém. Não está falando de Brasil, de Estados Unidos, de China, não. Jerusalém. Está lá em Mateus capítulo 24, do 15 ao 28, também em Marcos 13, do 14 ao 23. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, olha o plural, são muitos exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Eu não quero aqui entrar para discutir muito sobre certas coisas, mas eu preciso chamar a atenção aqui dos irmãos pré-tribulacionistas. O que está acontecendo com Jerusalém atualmente? De certo modo, ela não está rodeando e começando essas nuances aí dos exércitos se preparando para rodear. Está lá o Irã, que ninguém deixa mentir. Vai lá ver na Síria que bagunça que está lá. Todo mundo querendo atacar Israel. Todo mundo querendo dividir Israel. O Papa declarou esses dias, né? Que quer fazer de Israel, de Jerusalém, de Israel e tal, universal, para todas as terras. Vai pertencer ao mundo inteiro. Não sei, mas só para ter uma base, né, histórica, atualizada. Mas os pós-tribulacionistas não consideram Israel, mas ok. Porém, olha só, quando virdes, porém, que Jerusalém sitiada de exército, quer dizer, os exércitos vão todos acampar em torno de Jerusalém, saber que está próximo à sua devastação. Devastação de quem? Jerusalém. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Pô, se eu estiver no Brasil, por que eu vou fugir para o monte? Está falando da Judéia. Judéia é uma cidade que está lá em Israel. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. Quem estiver dentro de Jerusalém tem que sair, porque ela vai ser devastada. Os que estiverem nos campos, não entrem nela. Na onde? Em Jerusalém. Está falando de Jerusalém, meus irmãos. Eu não posso pegar a Bíblia e inverter o significado. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo que está escrito. Tem que cumprir as profecias. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Olha, ele é muito específico, naqueles dias. Porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. A ira de quem? Do inimigo do povo, que é diabo. O diabo vai se levantar contra os judeus ali de modo pesado. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. Eles vão ser dispersados de novo. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Presta atenção.
Israel já passou por várias perseguições, basta ver o tempo de Hitler ali, em que os judeus fugiram para o mundo inteiro, foram dispersos entre o mundo inteiro. Eu sei, meus irmãos, para pós-tribulacionista, Israel, Jerusalém, é Israel de Deus, somos nós a igreja, então isso aqui não vale muito, né? Porque eu não sei como que eles conseguem ver só a igreja de Cristo aqui, porque é um povo só, uma vez que eles negaram a Cristo. Mas é o que está escrito aqui. É o que está escrito aqui. Aqui tudo está se referenciando à cultura judaica e a Israel. Eu não posso pegar isso aqui e falar que é erro de interpretação, de hermenêutica, de exegese, de não sei o que, todas essas palavras complicadas que eles usam. Está claro, como a água cristalina que eu bebo no meu copo. Então, eu prefiro ficar com o que está escrito. Está escrito isso, eu prefiro ficar com o que está escrito aqui. Tá? Até o 36 que eu falei que eu vou ler, né? Então tá. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sinais. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Já tem estado assim, mas eu imagino que isso aqui vai aumentar muito. Porque para dizer que vai ter perplexidade, angústia entre as nações por causa das ondas e do mar, do bramido do mar, o mar que a gente conhece, ele vai mudar ainda muito, muito, muito. A ponto que haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Quer dizer, quando começar a acontecer cataclismas ainda muito maiores e generalizados no mundo inteiro, de maior intensidade, as próprias pessoas vão começar a entender que a coisa vai só piorar. Então eles vão entrar em pânico, em choque, eles vão desmaiar, né? Pois os poderes do céu serão abalados, e a gente sabe daí, para quem acredita nos poderes da gravidade, na influência da lua, do sol, dos planetas, né? Então tudo isso aí, a Bíblia diz que os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem. Olha lá o discurso do homem, de Jesus vindo de novo na nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, aí você vai lá na destruição do templo, né? A começarem essas coisas a suceder, exultar e erguer a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Eu comecei lendo 21, por que eu quis ler? Para começar a mostrar aqui o que vai ser essa grande tribulação. No versículo 19, quando diz que a vossa perseverança, como que é na vossa perseverança que ganharão a vossa alma, veja que diz respeito à alma, à salvação eterna, não à vida do corpo físico. Ora, aí eu volto lá na pergunta, lá no versículo que o irmão entrou com ele, com todo modo, né? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam na terra. Ora, se a Bíblia fala o tempo todo aqui que é na perseverança você vai salvar sua alma, que guardar é esse? Mas vamos lá. Em Mateus capítulo 10, 28, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então aqui tudo, nesses textos aqui, a gente está vendo uma advertência para aqueles mártires, os futuros mártires, não terem medo àqueles que podem matar o corpo deles, mas ter medo de quem pode matar a alma e o corpo e mandar para o inferno. Depois, no versículo 34 de Lucas 21, vemos de novo as tantas advertências, ao ponto de, no versículo 36, ele entrar de novo com o discurso da vigilância. Então, vamos lá no versículo 36 de Lucas, capítulo 21. 36. Aí eu já vou lá na frente, olha só. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho de Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Então eu leio de novo. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar. Aqui eu lembrei de uma frase que os pós-tribulacionistas falam para os pré-tribulacionistas. Vocês querem escapar do dia da ira, vocês querem escapar da tribulação, vocês querem escapar do anticristo. Mas é o que está falando aqui, versículo 36 de Lucas 21. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas. Ora, se nós vamos passar pela grande tribulação, ou por muitas tribulações, como foi lá em Atos 14, 22, como foi dito que é necessário para entrar no reino de Deus, passar por muita tribulação, por que aqui, em Lucas 21, 36, fala vigiai? Pois a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que tem de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem, ou de Jesus.
Tá vendo que há contradição aqui? Tá vendo que não tem tanta base para dizer que nós vamos passar? Aqui fala o tempo todo, olha, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Gente, se esse texto não é claro bastante que Cristo nos manda vigiar para escapar, é justo que eu, como pré-tribulacionista, queira escapar mesmo. A Bíblia manda eu orar para escapar, para eu vigiar. Se eu tenho que vigiar para uma coisa, por quê? Porque a minha casa não venha a ser arrombada. Mas eu não quero sair do contexto, não. Apocalipse, ele começa com selos sendo abertos, alguns deles, e todos são, sobremodo, terríveis. É uma descrição do que vai acontecer durante 7 anos na Terra. Depois nós vamos ver as trombetas, que também são, sobremodo, terríveis. E para terminar com o terrível, termina com flagelo, com os flagelos. Isso não se casa, meus irmãos, com Deuteronômio 6,15. Não se casa, não tem jeito. Eu vou ler para vocês de novo Deuteronômio 6,15. Olha o que está escrito lá. Porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor, teu Deus, não se acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Olha só, não vai de acordo. Vai de acordo. O irmão pegou também Apocalipse capítulo 2, do versículo 3 ao 13. Vamos continuar estudando os versículos lá. Vamos lá, Apocalipse. Eu estou lendo tudo, espero que eu esteja sendo correta aqui, pelo menos na leitura dos versículos, né? Ele pegou aqui Apocalipse capítulo 2, do 3 ao 13. Eu vou ler a carta inteira, mas eu vou ler só 3 a 13. Vamos ver aqui. Capítulo 2, 3... Ele puxou só o 3 até o 13. Aqui o 13, ele já entra aqui na carta em Éfeso, depois já vai para a carta em Esmirna e já vai para a carta em igreja de Pérgamo. Ele já está falando em 3 igrejas, olha só. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venha a ti, te moverei de seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, né, que era um povo naquela época como os católicos, as quais também eu odeio. Quem tem ouvidas, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que têm de sofrer. Aqui está dando Jesus falando que eles vão sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão, somente em prisão, alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então, aqueles que vão ser entregues em prisão, vão morrer, de modo nenhum vão sofrer o dano da segunda morte. Até o 13 eu tenho que ler, ok. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Aí tudo dá a entender que a pessoa está dentro da grande tribulação, né? E que conservas o meu nome, não negará a minha fé. Quer dizer, eu não vou aceitar a marca da besta. Provavelmente é dentro desse contexto que eles acreditam. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel. Peraí, ele pediu até o 13, que eu já tô lendo demais. Peraí, gente, peraí. Onde Satanás habita? Para lá. O resto não. Peraí, desculpa. É porque eu tenho essa mania de ler tudo, né? E aqui não. Nós temos que ler só Apocalipse 3. E eu já tô lendo Apocalipse 2, desculpa. Não, Apocalipse 2, do 3 ao 13. Eu li sim, eu li do 2, do 3 ao 13.
Olha só, 2 do 3 ao 13, exatamente. Gente, presta atenção. Foi simplesmente pego uma parte do Apocalipse capítulo 2 relacionada à igreja em Éfeso. Foi pego toda a igreja em Esmina, que é uma igreja, né, que vai sofrer também. E uma parte a igreja em Pérgamo. Mas a minha pergunta é, e as demais igrejas? E as demais igrejas que estão aqui escancaradas diante dos nossos olhos? Se eu, Ana Paula, pego só alguns versículos aqui para provar a grande tribulação dentro da igreja dentro dela, e o resto das igrejas? Mas já digo, se esta carta, a igreja em Éfeso, pode dar base para toda a igreja, literalmente, passar pela grande tribulação, temos que então que reconsiderar e muito Apocalipse 3, do 7 ao 13, que fala que a igreja em Filadélfia temos praticamente que levar muito a consideração de anulá-la. Vamos ler? Apocalipse 3, 7 e 13. Já que a gente está lendo carta de igreja, vamos ler pedacinho daqui, pedacinho dali. Vamos lá. É o problema da interpretação errada de hermenêutica. Eu devo estar interpretando tudo errado. 3, do 7 ao 13. Isso é eu que estou dando. Olha aqui. 3, do 7 ao 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha ninguém abrirá. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu, Jesus, te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa aqui é uma carta toda cheia de esperança. Só que eles pegam esse pedacinho aqui que eu te guardarei, porque você guardou a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre a terra, e ao mesmo tempo eles colocam aqui Apocalipse 2, 13 ao 13, que fala que vai ser morto, vão ser colocados em prisão, tem que temer a Deus e perseverar para que não perca sua alma. Quer dizer, eu vou morrer, mas ele vai me guardar na hora da... Quer dizer, olha aqui, eu falo aqui, meu irmão, com todo respeito, eu não estou querendo, é porque não tem como. Mas olha só, se você prestar atenção, irmão Henrique, eu, Ana Paula, eu não posso ler Apocalipse, que fala a carta às igrejas, que começa no Apocalipse capítulo 2, vai ter até o 3, e pegar só uma igreja aqui ou tacular. Eu tenho que ver o contexto de todas as igrejas. E aqui, se você tiver mais um pouquinho de paciência, a carta à igreja em Éfeso, tá? A igreja em Éfeso, que foi a primeira das 7, foi uma igreja que a característica dela foi que ela abandonou o primeiro amor. Basicamente, ela abandonou o primeiro amor e Cristo manda ela voltar, lembrar de onde caístes. Senão ele vai vir como um ladrão, né? Olha só, a carta à igreja em Esmirna, a segunda igreja, é a igreja mártire. Cristo os pede para continuarem fiéis até a morte, porque a igreja em Esmirna, particularmente, era uma igreja martirizada. Ela foi uma igreja morreu, os santos dela morreram. Já a igreja em Pérgamo é a igreja que tem no meio dela uma certa tolerância para o paganismo. A gente não vê esses perfis em todas as igrejas no mundo. Os crentes, cada um tem os crentes que são martirizados, tem os crentes que têm tendência ao paganismo, quer dizer, aceita ecumenismo, tem essa igreja que abandonou o primeiro amor e é religiosa. Já a carta à igreja em Tiatira é a igreja em que muitos dentro dela têm tolerado o espírito de Jezabel e se prostituído com ela. Muitos, inclusive, se prostituem escondidos. Ensinam, inclusive, falsas doutrinas. Acho que ela está envolvida com a maçonaria, por exemplo. Né? Uma igreja que está envolvida com o ocultismo. Isso a gente vê nos dias de hoje. Né? São os atos aí proféticos estranhos que se vê por aí. A carta à igreja em Sardes. Olha só a característica da igreja em Sardes. Deixa eu ver se eu consegui aqui.
Poderia ser igreja pós-imídia. Esse cachorro fosse deve andar de fora. Pós-imídia, tribulacionista. Porque Jesus aqui declara que virá como um ladrão. Me perdoem, meus irmãos. Meu filho está ali com o cachorrinho, eu estou precisando pôr ele para fora. Vem como um ladrão. É uma outra característica de igreja. Então, meus irmãos, hoje é manhã de visita aqui na minha casa. Perdi o fio da meada, me perdoem. Mas eu estava falando das igrejas e eu estava falando que a coisa justa a se fazer é ler todas as cartas de todas as igrejas. Eu deixei até a igreja falei até a igreja em Filadélfia, né? Que seria a igreja que eu acredito que é uma igreja, a igreja em Filadélfia pré-tribulacionista, porque é uma igreja que, observe que a igreja em Sardes recebe um alerta quanto à vigilância, senão Jesus virá como um ladrão, mas a igreja em Filadélfia é fiel, tem pouca força, porém guarda a palavra e só tem promessas de vitória para ela. Ela vai vencer a igreja em Filadélfia. Então eu acredito que a igreja em Filadélfia é a noiva. E a carta à igreja em Laodiceia é a igreja cega, morna. Dela só alguns que ouvirem e dela saírem serão salvos. E você vê, meus irmãos, vocês veem aqui que Apocalipse, ele começa falando o seguinte, lá no capítulo 1 ele fala o seguinte: as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, fiel testemunho primogênito dos mortos e o soberano rei da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Eis que vem com as nuvens e todo olho virá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente amém. Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro, o princípio, aquele que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Você vê também, o capítulo 1, no versículo 1 começa: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Quanto a tudo o que viu, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, pois o tempo está próximo. Meus irmãos, vocês veem que até o capítulo 4 a gente vê a descrição das igrejas, e como eu disse aqui, cada uma tem um perfil, e elas são perfis que enquadram tranquilamente no nosso caso, nas igrejas de hoje. O irmão deu também Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, como referência. Eu vou ler lá, capítulo 6, versículo 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E ele fecha aqui só até no 9, ele não fala mais. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa... Mais uma vez, a gente vê discurso de morte, gente morte, gente morta. Gente morta. Então, como é que Deus vai guardar o pós-tribulacionista da hora da provação que vem na terra, se aqui está sendo gente morta para tudo quanto é lado? E eu vou ler direito aqui todo o capítulo do 5º selo, né? Porque olha só, no versículo 11, lá embaixo, a gente vai ver uma coisa, olha só. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, como é que eu posso pegar só o versículo 9, entendendo que o versículo 9 se refere aos santos que já morreram martirizados no mundo?
E eles estão debaixo do altar de Deus, clamando: até quando? Até quando vai esperar para nos vingar o sangue nosso que está lá na terra ainda? E aí então é consolado esse povo. Deus manda dar vestes brancas e fala para eles o seguinte: espera até que se complete o número daqueles meus servos e conservos, que como vocês também vão ter que ser mortos. E a gente vê, gente, até hoje, gente morrendo por amor a Cristo, desde a época dela ter sido fundada a igreja. A gente vê os profetas também, quanta gente já morreu aí, martirizado. Quantos morreram então ali debaixo do altar pedindo? E ali fala para eles esperarem para que até o número, quer dizer, existe um número de pessoas que vão ter que ser mortas, martirizadas, dentro dessa categoria. Então, Apocalipse 6:9 não me dá base para pós-tribulacionismo. Primeiro porque Deus não está guardando ninguém aqui, porque guardar para mim é proteger da morte. Se eles creem que vão ser arrebatados no final de 7 anos, como é que eles vão chegar lá se a Bíblia toda fala que vai morrer, 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 morrer? Eu estou errando aqui na interpretação? Aonde? É complicado, fica um pouco complicado. Se é assim, o que Deus vai guardar da igreja da hora da provação de que há de vir sobre a terra, se literalmente todos vão morrer? Pois o próprio texto afirma, e é confirmado em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, Apocalipse capítulo 13, versículo 7, Apocalipse capítulo 29, 13, 16, 17. E se for assim, eu entendo que toda a igreja será arrebatada morta fisicamente. Então como é que eles vão ver Jesus voltando nos céus? Eu vou ler só Apocalipse capítulo 20, versículo 4, para não ficar sem base bíblica aqui, para não ficar calada, né? Sem dizer que eu não estou lendo na Bíblia. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Olha aí, a igreja não guarda o testemunho de Jesus. Mas aqui foi todo mundo decapitado, bem como por causa da palavra de Deus. Tanto quantos não adoraram a besta, que então o discurso tem a besta. E nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Que igreja é essa que vai ser arrebatada se todo mundo está morrendo daqui, dali? Quem é que vai subir no final vivo? Quem é que vai ser recolhido nos 4 cantos? Se os santos em si vão ser todos magoados, feridos, decepcionados, entristecidos e decapitados. Já outros estudos no canal, a gente vê Israel sendo salvo no final. Está lá em Zacarias que eles vão ver Jesus vindo nas nuvens e vão chorar igual criança. Apocalipse 7, do 9 a 17, é uma outra referência que o irmão deu. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 7, do 9 a 17. Com esse negócio de ter vindo visita aqui, eu fiquei um pouquinho desnorteada, mas devagarzinho a gente vai retomando. Eu perdi também um pouco de tempo aqui. Olha lá, Apocalipse 7, aí ele fala do 9 até o 17. Vamos lá. É a referência que o irmão deu, tá? Só de ler já se entende de onde eles vieram. Vamos ler então. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, e os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória, e a saber, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes, João, que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. E ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará toda a lágrima. Gente, é gente que foi morta na terra, perseguida pelo governo da besta e do anticristo.
lavou-se no sangue do Cordeiro dentro da grande tribulação. A multidão referida estava em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Isso só pode ser no céu, aonde está o trono de Deus. Se eles vêm da grande tribulação, pois foram arrebatados, segundo os pós-tribulacionistas, por que eles sofreram as queimaduras do sol, a fome, etc., se eles são guardados na grande tribulação? E se foram guardados, por que eles morreram? Então foram arrebatados mortos? E se neste momento do arrebatamento, contemporaneamente eles viram Cristo descendo de sobre as nuvens como um relâmpago e todos se lamentaram, se Cristo naquele momento desce com uma grande multidão para ficar e reinar na terra por 1000 anos, por que esses santos então são vistos diante do trono? Isto é, em que momento eles subiram? Está dando para entender que não tem como entender toda essa filosofia pós-tribulacionista? Os textos bíblicos se embolam porque não tem resposta. Apocalipse 12, do 11 ao 17, ele pediu para a gente ler também. Apocalipse 12, do 11 ao 17. Vamos lá, 12, do 11 ao 17. Estou bem cansada, eu não estou ficando cansada, eu estou bem cansada. 11 a 17. Não vamos ler todo não, só do 11 a 17. Ok. Ai, meu pai, eles, pois, o venceram. Já vai lá embaixo já. Por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Olha aí, mais martírio. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se... Por que até o 17? Eu não consigo entender. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz a um filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas de águia, para que voasse até o deserto. Se o pós-tribulacionista acha que a mulher é Israel de Deus, é os santos que vão ficar na tribulação e vão ser guardados aqui, presta atenção, ao seu lugar, onde está sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, aqui já marca 3 anos e meio, então já cai de novo esse discurso de 7 anos, fora da vista da serpente. Então, se a igreja aqui seria essa mulher que o pós-tribulacionista interpreta, ela já não é sustentada por 7 anos, mas por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 42 meses, ela então não é sustentada 7 anos, ela morre. Aqui a Bíblia está falando que a serpente arrojou, aí ela foge, né? Ela é guardada por Deus. Então me explique, então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher. Então aqui a igreja guardada por Deus? Não sei. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado sua boca. Proteção. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Aqui já é uma segunda categoria de gente na tribulação. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes de sua descendência. Tá dando que... Eu, Ana Paula, sinceramente, eu não consigo ver Apocalipse 12 só com igreja dentro. Eu não consigo colocar só a igreja em 3 papéis diferentes, porque a gente vê o filho varão sendo arrebatado. A gente vê a mulher fugindo para o deserto, sendo guardada por 3 anos e meio. E a gente vê o dragão não conseguindo comer o menino que foi arrebatado, nem devorar a mulher que fugiu para o deserto, que é guardada por 3 anos e meio. Então ele se ira contra o restante da descendência da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Não são judeus aqui no final, porque tem o testemunho de Jesus. E se coloca em pé sobre a areia do mar. Só que aí, olha só. Se você vai lá em Apocalipse 13, capítulo 13, versículo 7, olha só. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Olha aí a vitória do dragão contra os santos e os vence. Se eles vêm da grande tribulação, pois foram arrebatados, segundo os pós-tribulacionistas, por que sofreram as queimaduras de sol, a fome, etc., se eles são guardados na grande tribulação? E se eles foram guardados, por que eles morreram? Então foram arrebatados mortos? E se neste momento do arrebatamento, contemporaneamente, viram Cristo descendo sobre as nuvens, como um relâmpago, e todos os se lamentaram? Se Cristo naquele momento desce com uma grande multidão para ficar e reinar na terra por 1000 anos, por que esses santos então são vistos diante do trono? Isto é, em que momento eles subiram? No versículo 11 de Apocalipse 12, que fala daqueles que venceram a Satanás por causa do testemunho de Cristo,
e mesmo em face à morte não amaram a própria vida. Esta é a igreja. Veja que no versículo 12, que afirma dos santos vencedores já habitando no céu, e de lá se ouve a proclamação do versículo 12, que diz: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo, meus irmãos, ele não desceu à terra para combater a natureza, a árvore, sol, mar, estrela, mas ele veio para roubar almas. Ora, se aqui todos os santos estão no céu, como diz os pós-tribulacionistas, né? Que almas ele então vai roubar? E uma contradição, pois se só restaram os ímpios, se o nome escrito que não tem o nome escrito no livro da vida, quem que Satanás vai pegar aqui, meus irmãos? Tá vendo que não tem sentido? Quer dizer, se a igreja não sobe na grande tribulação, como é que eu explico o versículo 12 de Apocalipse 12? Porque fala assim: por isso festejai, ó céus, e vós o que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quer dizer, você vê aqui dizendo que já existe alguém habitando no céu. E quem está lá tem que dar festa, porque está livre. Mas ai da terra e do mar, porque desceu até ela o inimigo, o dragão, o diabo desceu, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quanto é esse pouco tempo? 7 anos. Na realidade é 1007 anos, né? Um pouquinho mais do que isso, talvez por causa do milênio, que ele vai ficar preso, e depois ele vai ser solto por um pouco de tempo, e vai juntar uma multidão mais numerosa, como as areias do mar, para fazer o último Gog e Magog. Mas é que eu vou fazer confusão na cabeça de quem está ouvindo. Então, onde está nesses cenários pós-tribulacionistas? Qual é o testemunho de Cristo? Qual é o testemunho de Cristo, meus irmãos? O testemunho de Cristo está lá em 1 João, capítulo 6, versículo 12. Eu vou ler. Eu estou realmente muito cansada já está ficando muito difícil para mim falar sobre esse vídeo aqui, mas vale a pena. 1 João, capítulo 5, do 6 ao 12. Olha só o testemunho de Cristo aqui. Ok, vamos ler não do 6 ao 12, vamos ler do 1 ao 12, porque aí fica uma coisa ainda mais completa. A fé que vence o mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos filhos de Deus. É a igreja, né? Que se ama entre si. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade, pois há 3 que dão testemunho. No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, meus amados, esses são os que vão estar sempre sendo salvos, que têm o testemunho de Cristo e guardam os mandamentos de Deus, que está lá em 1 João 5, do 1 ao 12. E a igreja e todos os santos, pois Cristo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lá em Atos, capítulo 2, só o versículo 32 está escrito: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Lá em Romanos, capítulo 9, versículo 1, está escrito: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo.
E o irmão deu também Apocalipse, capítulo 13, do 7 ao 8, que está escrito: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Ora, se os vence, se a besta vence os santos, e temos essa confirmação lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, que eu já li, onde mostra o resultado desta vitória sobre os santos. Mais uma vez vem a bendita pergunta: aonde eles serão guardados de Deus, por Deus na grande tribulação? Então, irmão, eu acredito que depois de 1h24 de ler tudo isso aqui, tive vários imprevistos, irmão Henrique, eu imagino que você vai continuar pós-tribulacionista. A única coisa que eu posso fazer é fechar com 3 textos aqui e declarar que eu ainda vou ser pré-tribulacionista até o fim. Eu prefiro ficar nessa fé de ser pré-tribulacionista, porque a Bíblia me dá mais provas sobre pré-tribulacionismo do que qualquer outra coisa. E eu vou terminar esse estudo lendo não só um versículo ou outro, mas eu vou ler todo esse contexto de 1 Tessalonicenses. Eu vou pegar do capítulo 4, lá do 13, que começa a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor, começa bem ali o assunto. Eu vou passar por ele todo, depois nós vamos entrar em 1 Tessalonicenses, todo o capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. E aí depois eu vou fechar com 2 Tessalonicenses, do 2, capítulo 2, do 7 ao 12. E eu vou fechar aqui, e depois disso eu peço aos irmãos pós-tribulacionistas de coração que, se você crê no pós-tribulacionismo, se você crê realmente em tudo isso que você crê, em todos esses textos e referências aqui, creia para você então, porque não tem como ter harmonia com esses textos. Eu acredito que vocês vão começar a ter em mim uma pessoa que faça uma interpretação de hermenêutica totalmente errada das escrituras, ok, mas é aquela coisa, eu não consigo ver de outro modo. Como você não consegue ver outra coisa, cada um vê o que quer, não é verdade? Eu quero ver a esperança de Cristo, porque ele disse para a gente pedir a Deus para nos livrar, para a gente realmente querer escapar do dia da ira. E a ira está complexa dentro dos 7 anos. Basta ver os selos, as trombetas, o anticristo sendo solto, a perseguição, a matança. Então, olha só, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que morreram, né? Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Cristo Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, os que morreram. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Se você quiser mais referência, vai lá em Colossenses, capítulo 3, e lê do 1 ao 4. Vai também em 1 Coríntios, capítulo 15, e lê do 35 ao 58. A vinda do Senhor é certa e repentina. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, a partir do versículo 1, começa. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu, Paulo, vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão.
Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, meus irmãos, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Agora eu termino com 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 7 até o 12. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não colheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Se isso é erro de interpretação, de hermenêutica, como dizem os pós-tribulacionistas, eu não sei. Mas eu posso dizer o seguinte, aos irmãos pós-tribulacionistas: cada um crê naquilo que crê. Cada um crê naquilo que o coração está convicto em crer. Se a igreja tivesse que realmente ficar na grande tribulação, a pergunta que eu, Ana Paula, faço a Deus é a seguinte: por que ele despertou há 7, 8 anos, no meu caso, falando para mim não tem mais tempo? Por que nós temos tido sonhos e visões do arrebatamento? Mas mais ainda, porque em muitos sonhos, em que muitos de nós nos encontramos num cenário em que tem guerra, tem tsunami, tem meteoro, o céu está esquisito, a gente vê a coisa acontecendo, mas nós não nos vemos dentro do cenário participando do sofrimento. A gente só vê como testemunho ocular o que está acontecendo, mas não está passando por aquilo. Até hoje eu não vi um sonho de um cristão que fala: eu sonhei que o exército estava nas ruas, eles estavam batendo nas pessoas e de repente me pegaram e me bateram e me colocaram diante de uma catapulta, de uma forca, de um caldeirão de óleo, ou de seja lá do que. Todos nós temos sonhos só de ver a coisa acontecendo, mas nenhum de nós participamos do sofrimento. Meus irmãos, os profetas, eles gritam pelos 4 cantos. Para quê? Para que quem puder ouvir, ouça e se converta em tempo de ser salvo. Então não vamos generalizar a Bíblia falando que todo mundo tem que ser martirizado, todo mundo tem que sofrer, todo mundo vai ter que passar pela ira de Deus. Será que realmente o que Cristo fez na cruz não foi suficiente para levar sobre ele as nossas dores, as nossas feridas? O castigo que deu a ele nos trouxe a paz e a vida eterna? Eu não tenho mais argumento, tanto eu usei os argumentos da palavra. Eu respondi o irmão Henrique, espero ter respondido com correteza, no sentido de organização, com a palavra. Eu simplesmente li a palavra. Eu praticamente nem saí muito dos versículos que ele me deu, para não ter a desculpa de dizer que eu estou inventando. Então, meu querido irmão Henrique, de coração, eu não posso ser pós-tribulacionista, porque Deus não nos destinou para a ira.
E a tribulação, 7 anos, vai ser ira na terra. O próprio anticristo, ele é liberado para aqueles que não deram crédito à verdade, ao amor da verdade. E Deus então os entrega ao engano para serem julgados. Está lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 7 ao 12. Se eu leio só a frase lá em cima e desconsidero o resto, eu acho que isso é erro de hermenêutica. Eu tenho que ver todo o contexto de cada um dos textos. E quando eu junto todo o contexto de todos, eu vejo como que Deus é bondoso e misericordioso e não vai deixar a igreja passar. Agora, a última coisa que eu posso dizer, já terminando realmente, é quem viver verá. Se nós todos estivermos vivos aqui até o dia do Senhor, vamos dizer assim, que eu, Ana Paula, pré-tribulacionista, acredito que ele vai começar com a retirada da igreja, quer dizer, Deus retira a igreja, então entra o dia do Senhor. Quer dizer, entre povo meu para suas recâmaras e descansa até que passe a minha ira. Isaías capítulo 26, do versículo 20 ao 21. Nós vamos ver. Ou lá do céu, tudo que vai acontecer na terra, ou nós vamos ver aqui na terra passando. Quem viver verá, irmão Henrique. Quem viver verá, irmão Wagner Xavier e todos os demais irmãos pós-tribulacionistas que eu vejo que vocês acompanham o canal. E eu dou glória a Deus pela vida de vocês. Aliás, acompanhar o canal tem que ter um motivo. Ou é para bater de frente, querendo apresentar argumentos para mudar a filosofia do canal, a ideia, no meu caso, dos irmãos que acompanham, ou é porque você tem uma dúvida no teu coração, tem um pêndulo que puxa mais para o lado do pré-tribulacionismo, da misericórdia de Deus. Sabe o que eu aconselho a todos nós, em geral, fazer? Orarmos ao Senhor e pedir ao Espírito Santo que nos dê a sabedoria da decisão correta, que Ele nos dê condição de nos santificar, quer ser pré ou quer seja para pós-tribulacionismo, que o Senhor nos mantenha sempre prontos, porque uma coisa é certa, se caso a igreja fosse ficar na tribulação, Deus iria preparar todos nós para sermos martirizados, e nós iríamos salvar nossa alma, de um modo ou de outro nós iríamos entrar no céu. Amém? Então que o Senhor guarde a vida de todos nós, nos dê sabedoria e entendimento. Eu vou deixar todas essas referências escritas no vídeo. E aí vocês depois leem de novo, mas lê todo o contexto, não lê só o versículo. Porque não tem como ficar com hermenêutica só em cima de um versículo aqui, outro acolá, e juntar versículos separados, juntar todos eles para apresentar uma filosofia de vida. A gente tem que ler todos os contextos e em cima dos contextos a gente então tem uma ideia formada. Pelo menos é assim que eu estudo. Amém? Meus irmãos, eu vos saúdo. Realmente o meu horário estourou, são 11 horas da manhã. Mas eu estou feliz por ter conseguido, depois de muita fatiga, fazer esse vídeo. Ainda hoje eu não sei se eu consigo publicá-lo, porque eu estou cheio de coisa para fazer aqui. Mas no mais tardar, domingo, dia 10, né? Vai ser o dia em que esse vídeo vai estar entrando no ar. E assim eu vos saúdo com a santa, gloriosa e poderosa Shalom do Senhor, que é a paz que excede todo entendimento. Amém, amém e amém.